Neste domingo, hoje, dia 9 de janeiro, nós temos a nossa segunda reflexão da série Avance. Como brinquei aqui em dezembro, não é uma série de mensagens que faz comercial de um desodorante, quem é antigo aí sabe, desodorante Avance. Mas fala sobre avançar, seguir em frente. E o texto base que usamos é Filipenses 3. E nesta manhã de domingo, o que vamos abordar, lendo o mesmo texto, o tema que vou usar é esqueça o passado. Diga sempre para o seu vizinho, esqueça o passado. Esqueça o passado, você já vai entender. Quando falamos sobre avançar, como falei, vou relatar e repetir o que falei domingo passado, avance não apenas implica uma direção, mas implica também em esperança. Porque não avança quem não tem esperança. Avançar fala em continuar mesmo diante da dor, dos desânimos, dos desafios vividos no ano anterior, que agora é o nosso passado. 2021 ficou para trás. Avançar não fala somente sobre continuar, mas fala sobre crescer. E o que falamos no domingo passado foi que meu desejo para você, para nós, como família, como igreja, como indivíduos que somos, é que nós cresçamos. Que nós cresçamos em três coisas, e uma delas é crescer em conhecimento, crescer em fé. Mas como vamos crescer em fé se o passado ainda nos aprisiona? Então, o texto em epígrafe nesta manhã, o mesmo da domingo passado, Filipenses 3, 13 e 14. Abra comigo a sua Bíblia, Filipenses 3, 13 e 14. Paulo vai dizer assim, é o mesmo texto da semana passada. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. E foi o que usamos semana passada. Uma coisa eu faço. Paulo diz, tenha um foco, tenha um alvo. E ele continua, o que eu faço? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Dois pensamentos para nós nesta manhã, se quiser tome nota. O primeiro deles é, esqueça. Paulo vai dizer, uma coisa eu faço. Que coisa ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. E por falar em esquecimento, não levante a mão. Quem já está vivendo uma fase da vida, já está vivendo uma fase da vida que você se esquece o que deveria se lembrar, e você não se lembra, esquece do que tem que se lembrar, mas não esquece o que você gostaria de esquecer, entendeu? Pastor, o que eu sei que eu preciso me lembrar, eu estou esquecendo. E as coisas que eu gostaria de esquecer, eu continuo lembrando na minha memória. O nome disso é idade. Idade. Já percebeu que você se esquece de coisas que você não poderia se esquecer? Mas tem coisa que você precisa deixar para trás e você não consegue esquecer. Não consigo esquecer, pastor, o que me foi feito no passado, da ingratidão que recebi, da punhalada nas costas, do cheque devolvido, do que meu candidato fez, do que meu pai falou, do que meu cônjuge fez comigo. Como eu gostaria de esquecer, mas eu olho para a pessoa, eu vejo a rede social, eu me lembro. Mas agora de pagar a fatura do cartão, eu me esqueço. Coisa boa de esquecer, né? De ligar para alguém que eu amo, eu me esqueço. Coisas que eu tenho que me lembrar, eu acabo me esquecendo. Algumas pessoas hoje lutam para avançar com fé, porque não conseguem se esquecer de alguns eventos do passado, de alguns fracassos do passado. Meus irmãos, sabem de uma coisa? A vida não é feita apenas de sucesso. A sua estrada, ao você olhar para trás, não terá apenas pontos verdes de sucesso e conquista. Você terá muitos pontos laranjas, vermelhos e pretos, de fracasso, de derrotas, de traumas, de angústia. Angústias, dores, traumas, são todos eles inevitáveis. E quando começamos um novo ano, que é o principal, o mais importante para nós nessa série, nós acabamos ficando com medo de avançar,
porque nós nos lembramos do que aconteceu no passado. Se eu tenho uma experiência que me traumatizou, que me entristeceu no passado, isso me traz um medo de tentar de novo de avançar. Vou te dar alguns exemplos. Quantas pessoas estão com medo de tentar um novo vestibular, porque não passaram no anterior? Coisas simples, tá? Não vou dizer banais, mas simples, do cotidiano. Quantas pessoas estão com medo de fazer uma nova prova do Detran, para tirar sua habilitação, porque na primeira prova, tomaram, está reprovado. A Adriana, minha esposa, está por aí, aqui, terceira ou quarta vez, amor? Poxa, amor, fala terceira, quinta? Isso é verdade, não minta, verdade. A Adriana foi fazer a prova da habilitação, Detran, fracassou 4 vezes. Na quinta ela passou. Podemos aplaudir a Adriana? Parabéns pela resiliência. 4 fracassos. Eu não desisto nunca. Olhamos para trás e podemos, por exemplo, no casamento. Pastor, meu primeiro casamento foi um fracasso. Que fracasso foi o primeiro casamento? E achamos que não encontraremos, quem sabe, sucesso no segundo casamento. Menos para minha mãe. Né? Tá bom assim, viúva, estou muito feliz. Mas aí, não estou falando de viuvez, estou falando sobre divórcio, casamentos mal sucedidos. E tantas outras experiências que poderíamos relatar e nós ficamos com medo de tentar mais uma vez. Para nós terminarmos bem a carreira que nos está proposta, nós temos que deixar de lado o que aconteceu ontem. Falei domingo passado, quantos irmãos deixaram a comunhão dos santos? Por conta de fracassos, por conta de problemas, não conseguiram avançar, não estão hoje aqui. Para nós terminarmos bem a carreira, como Paulo vai dizer, que nos está proposta, nós temos que deixar o ontem de lado, irmãos. Ontem foi ontem. O que passou, passou. Como disse no domingo passado, e hoje repito. Embora nós tenhamos um calendário virado de um novo ano, a nossa esperança não está em um ano novo. A nossa esperança está em um Deus que faz novas todas as coisas. Todos os dias não é possíveis para Ele. Deus pode e Deus quer fazer novas coisas, novas na sua vida este ano. Para alguns, quem sabe, embora não tenha havido um divórcio, mas hoje um casamento ruim, Deus pode dar nesse mesmo casamento um bom casamento. Deus pode dar novos sentimentos, novamente, nova alegria. Deus pode fazer novas todas as coisas, mas muitas vezes nós ficamos amarrados no ontem, ficamos amarrados no passado. Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me de ontem, do passado. Eu prossigo, eu olho para frente, é um presente e é um futuro. Não podemos negar e não podemos esquecer de quem nós somos. Nós somos bem-aventurados, nós somos mais do que vencedores, nós somos eleitos de Deus, mas uma coisa não podemos esquecer quem somos ainda. Nós somos pecadores. E o pecado, por mais que não mais em Cristo nos domine, e nem dite as regras da nossa vida, porque é a palavra de Deus que nos dita as suas regras, não mais somos escravos do pecado, mas muitas vezes o pecado tem aprisionado e colocado algemas em muitas pessoas. 2 grupos. O primeiro deles, não cristãos. Não cristãos que não conseguem avançar porque ainda são escravos do pecado. Ainda são algemados pelo pecado. Eles querem continuar. Eles querem ter uma paz que excede todo o entendimento, mas não conseguem porque estão amarrados. É como uma corda em sua cintura. Aonde por mais que eles queiram avançar, o diabo é quem tem o controle. É o diabo quem dá corda, é o diabo quem puxa. Você faz o que eu quero, você é meu escravo. Quem são esses? Os que não foram salvos em Jesus. Os que não foram libertos em Jesus. São escravos. Mas é bem verdade também que um segundo grupo, muitos cristãos, por mais que não sejam mais escravos do diabo, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Eles já foram deles retirado a corda da cintura que os prendia. Estão livres em Jesus, mas ainda estão segurando a corda. Ainda deixam, de alguma forma, o pecado, o passado, o diabo e o fracasso
brigarem, lutarem para que eles prossigam. E o diabo é aquele que vai trabalhar para que nós, mesmo que nós sejamos livres em Jesus, nós podemos ser livres em Jesus. E os livres digam amém nesta manhã. Nós somos livres em Jesus. Não há mais amarras, algemas, cordões, prisões. A cruz de Cristo e a sua ressurreição quebrou as algemas da morte. Quebrou. Mas muitos cristãos, por mais que sejam livres, eles não conseguem viver como livres que são. Porque o diabo, o tempo todo, nosso acusador, está trabalhando para que nós não nos sintamos livres, por mais que sejamos livres. Qual é o problema? Eu vou ler Apocalipse 12, versículo 10. João, quando escreve Apocalipse, que chamamos o livro das revelações, ele vai dizer que então ele viu o momento em que Satanás, em um texto maior, é então aprisionado, é então guardado, é então aniquilado. Ele relata no versículo 10 o que esse inimigo, o que esse diabo, o que esse dragão fazia em uma visão futura, ou seja, o que ele faz hoje. Apocalipse 12, 10, olha o que João diz. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora. Ele viu o momento em que vai ser lançado fora. Quem? O acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. João diz: eu ouvi o momento em que a autoridade de Deus lançou fora com o seu poder o diabo, o acusador, que hoje ainda, uma visão presente, uma visão futura, que ainda hoje acusa os irmãos dia e noite diante do nosso Deus. O diabo é aquele que traz para nós acusação, condenação, culpa. E o que acontece muitas vezes é que o poder do pecado, ele pode estar quebrado em você que é salvo, em mim, em nós. Mas se você ficar preso ao seu passado, ao ontem, você não vai conseguir seguir em frente em sua liberdade. Então tente imaginar uma cena. Eu hoje não tenho uma corda aqui como tinha um fone e uma rede nas últimas semanas. Mas imagine uma corda, você tem uma corda em sua cintura e do outro lado tem um diabo segurando aqueles que não foram salvos. Olha, você é meu, você faz o que eu quiser, você está preso em mim. E quando em Cristo somos salvos, a corda nos é retirada e estamos livres. Mas toda vez que você fica preso ao seu passado, ao seu ontem, Paulo diz: eu esqueço-me de ontem, vamos voltar depois lá. Quem é Paulo para dizer isso? Paulo que tinha um passado negro e terrível para a fé cristã, para o seu interior. Esqueço-me disso. Quando você fica pegado ao seu passado, e não diga que, irmãos, passado, simplesmente há 50 anos atrás, pastor, sou crente há 50 anos, quando eu era não crente. Não, estou falando sobre ontem mesmo, semana passada, mês passado. Preso ao que fizeram a você, ao que você fez, a um erro que cometeu, a como você se sente. Preso. Por mais que você esteja ali, você ainda está com as mãos nessa corda, segurando, preso ao passado. E hoje quero compartilhar com você o que eu chamo de 3 cordas que o inimigo usa contra nós. A primeira delas é a corda da culpa. A corda da culpa é quando o inimigo trabalha em cima daquilo que nós fizemos. A culpa é: eu fiz algo ruim. Chama-se culpa. Eu fiz algo ruim. Aí ficamos presos ao passado, daquilo que fizemos. Da palavra que liberamos para alguém, palavra ruim, de maldição, briga, desavença. Sentimos culpa porque não telefonamos, não visitamos, ou porque brigamos com o pai, com a mãe, com o avô, antes do Natal não teve ceia de Natal. Sentimos culpa por alguma coisa que fizemos, culpa. E o diabo vai nos aprisionando. O que João vai dizer que esse inimigo acusador, ele nos acusa diante de Deus dia e noite. E quer trazer para nós o sentimento de culpa. Olha o que você fez, olha o que você fez. Olha o que você fez. Mas uma segunda corda que o inimigo nos aprisiona é a corda da vergonha. A culpa é: eu fiz algo ruim. E a vergonha é: eu sou uma pessoa ruim. A vergonha é a sua identidade. E muitos cristãos hoje estão presos a uma falsa identidade que o diabo quer impor sobre você.
Quem você é? Ah, eu sou alguém ruim, eu sou pecador, eu não valho nada, eu sou um péssimo marido, uma péssima esposa, eu sou um péssimo filho. Culpa é o que você fez, e a vergonha é quem você é. Eu sou uma pessoa ruim. E quando nós recebemos uma falsa identidade do diabo, da mente pecaminosa de quem nós somos, isso gera isolamento. A vergonha gera isolamento. Lembremos-nos de Adão e Eva no Éden. Vai dizer lá o texto que eles viviam nus e sem vergonha. Mas então vem o pecado. E com o pecado vem a culpa. Eu fiz algo mal. Eu fiz algo ruim. E vem a culpa. E com a culpa vem a vergonha. Eu sou alguém ruim. Eu sou alguém mau. Então Deus pergunta: Adão, Eva, aonde estão vocês que nosso ponto de encontro vocês não estão? De todos os dias. Senhor, nos escondemos. Porque sentimos culpa pelo que fizemos e sentimos então vergonha e por isso nos isolamos. Pessoas que esse ano, quem sabe, vão lutar para avançar porque o diabo não só traz a culpa, que é o que fizeram, mas a vergonha, como a falsa identidade, quem você é. Você é pecador, você é isso, você é aquilo. Mas além da culpa e da vergonha, vem a terceira corda, que o diabo diz: olha o que você fez, olha quem você é, e vem a corda da condenação. Está aí o que você merece. Mas vamos dizer assim: eu fiz uma coisa ruim. Então a vergonha diz que eu sou uma pessoa ruim. E no final, então, eu só mereço coisas ruins. Tudo bem, Deus abençoar o meu pai e minha mãe, mas a mim, Deus nunca vai abençoar. Tudo bem, o pastor Sandro, que é um homem de Deus, ter a alegria que tem, mas eu nunca vou ter. A culpa, olha o que eu fiz. A vergonha, olha quem eu sou. O que eu mereço? Eu só mereço coisas ruins, não mereço a bênção. Pastor, eu não mereço um casamento abençoado. Olha o que eu fiz. Olha quem eu sou. Olha o que eu mereço. São cordas que o diabo coloca em você por causa do seu passado. Você não merece a salvação. De fato não merecemos, é pela graça. Mas olha, você é inferior aos demais. O seu casamento nunca vai ser bom como daquele seu amigo. E vem culpa, e vem vergonha, e então vem condenação. Sabe, se você disse sim a Jesus, uma coisa é fato: o diabo não pode roubar a sua salvação. Mas ele vai lutar para que você não viva como uma pessoa livre. Vou repetir. Se você disse sim para Jesus e é uma nova criatura em Cristo, o diabo ele não pode roubar sua salvação. Ele está satisfeito com isso, não tem o que fazer. Mas ele vai lutar para que você, livre em Jesus, não viva como alguém livre. Você fique preso ao que você fez, você fique preso à vergonha de quem você é, segundo ele, e fique preso ao que você merece. Pastor, o senhor falou que esse ano vai ser um ano melhor, um ano bom, mas não para mim. Olha o que eu fiz, olha quem eu sou. Então só isso que eu mereço. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu trago alguns personagens bíblicos que poderiam ficar presos ao seu passado. Ou você acha que a Bíblia fala só sobre homens e mulheres que foram perfeitas? Não, a Bíblia é uma bagunça em relação ao caráter, ao dia a dia de todos eles que estão ali. Na Bíblia tem prostitutas, assassinos e mentirosos, mas que prosseguiram, que foram em frente. Eu vou te dar alguns dados. Moisés, Deus o chama numa sarça ardente, então comissiona, ele dá os seus defeitos: sou velho, não falo bem, e ele então se deixa usar. Deus usa Moisés, ele vai até o Egito e tira o povo do Egito. E chega então no deserto, Deus chama Moisés até o cume do monte, por 40 dias. Vai dizer: Moisés, eu tenho algo para te apresentar, para você guiar o meu povo. Moisés sobe, e Deus dá a ele o quê? 10 leis, escritas em pedra. E Moisés vai levar as leis ao povo. Mas imagine, olhe para você, Moisés é igual a você e a mim. Você acha que Moisés pegou as 10 leis e não deu uma olhadinha antes de descer? Sim ou não? É claro que deu uma olhadinha.
Deixa eu olhar isso aqui. Até que ele esbarrou no 6º mandamento, penso eu. E lá dizia assim, não matarás. Aí ele se lembrou do seu passado. Caramba, eu acabei de matar um egípcio um tempinho atrás. Ele poderia dizer, eu não tenho condições de apresentar essa tábua às pessoas, porque eu sou um assassino. E poderia ficar preso a culpa. Olha o que você fez, matou um egípcio. A vergonha, olha quem você é, Moisés, um assassino, identidade. E a condenação, olha o que você merece. Você não merece liderar esse povo, você é um assassino. Poderia, sim ou não? Poderia. Mas o que ele faz, olha, não sei como, nem o que ele fez, nem o que ele sentiu, mas desce. E prossegue. E segue em frente. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que precisa escrever um salmo como o 51 e 52, após ter assassinado um homem que era marido da sua amante e ter engravidado a sua amante. Ele poderia olhar para o passado e falar assim, olha o que eu fiz, olha quem eu sou, um adúltero e um assassino. E olha o que eu mereço, eu não mereço governar o povo de Deus. Eu não mereço ser o homem segundo o coração de Deus. Ele tem que escrever o Salmo 51 e 52. Senhor, tem misericórdia de mim. Coloque em mim o espírito inabalável. Não afaste de mim o teu espírito. E prosseguiu. Olhamos no Novo Testamento o apóstolo Pedro. Pedro enfaticamente vai dizer, Senhor, eu nunca vou te abandonar. O Senhor não vai morrer. Se que tiver que acontecer, eu como o guarda-costa da Whitney Houston, eu me jogo na frente, Senhor, da bala e tomo um tiro pelo Senhor. O Senhor não vai morrer. Mas quando o cerco se aperta, quando chega a noite, o que Pedro faz? Se acovarda. Vem a menina, você me parece, e Pedro começa a xingar. Sai para lá, sua endemoniada. Eu não sou, parece com ele nada. Eu não sei quem ele é. Sai para lá, cala sua boca. Ele começa a xingar, quem sabe palavrões, amaldiçoar a menina, e o galo canta. E Pedro negou o Senhor 3 vezes. E agora sobre ele está, quem sabe, as acusações em sua mente e seu coração. A culpa, olha o que você fez. A vergonha, olha quem você é. E a condenação, você não merece ser ou receber aquilo que lá atrás ele disse. Mas Cristo ressuscita e vem a Pedro. E ele segue em frente. E você olha ali Atos 6, e Pedro está em uma mensagem aonde 3.000 pessoas se convertem. Nem Jesus deu uma mensagem que 3.000 pessoas se converteram. Pedro segue em frente. Agora vamos ao autor de Filipenses, estamos lendo o apóstolo Paulo, que vai nos dizer, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo. Paulo estava ali em Atos 7, assistindo, de alguma forma produzindo, ele era o produtor da morte, do assassinato, do apedrejamento de Estevão, o homem de Deus. E agora Paulo, quando é comissionado para Jesus, ele pode dizer, a culpa, olha o que eu fiz, olha quem eu sou, e olha o que eu mereço, mas ele segue em frente, e vira o grande, o maior apóstolo das Escrituras, o que mais escreveu cartas na Bíblia. E vai dizer, esquecendo-me, irmãos, do passado, eu prossigo adiante. Porque embora tenhamos culpa, vergonha e condenação, Isaías 43, versículo 25, olha o que Deus vai dizer. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, disse o Senhor, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. É Deus falando ao povo de Israel, um povo que toda hora se rebelava, um povo que toda hora se corrompia, um povo que toda hora pecava. E Deus fala, por amor a mim, eu perdoo os seus pecados e não me lembro mais dos seus pecados e apago as suas transgressões. E a forma que isso se culmina de forma perfeita, eterna, é na cruz do Senhor que vamos celebrar hoje. É lá que as transgressões são apagadas, aonde nosso nome é escrito no livro da vida, onde nossos pecados são perdoados. Mas quantos são os cristãos que querem lembrar a Deus todos os dias de coisas que Deus já se esqueceu?
Pastor, Deus se esquece. Não é esse aqui o problema. Mas ele diz, eu apago as suas transgressões e por amor a mim, eu não me lembro mais dos seus pecados. Então pare de ficar lembrando a Deus o que ele já esqueceu. Deus, por que não vai? Porque Deus, olha o que eu fiz, olha o que aconteceu, olha o que eu falei. Culpa, vergonha, condenação. Quem ganha com isso? O diabo. O nosso acusador que nos acusa diante de Deus dia e noite, vai dizer João. Para você seguir este ano, você vai ter que esquecer algumas coisas que você fez, algumas coisas que fizeram a você. Se você ficar preso ao passado, você não vai conseguir avançar. Então esqueça. E a segunda coisa, perdoe. Vamos seguir em frente, precisamos esquecer algumas coisas e precisamos perdoar algumas coisas. Muitos cristãos estão lutando e lutam diariamente para se perdoar. Eu não consigo, pastor, conviver com o que eu fiz, com o que eu falei, com o que aconteceu. Eu não consigo me perdoar pelo erro que eu cometi. Culpa, vergonha e condenação. E sabe, eu aprendi que quem luta para se perdoar é porque já tem dificuldade em perdoar os outros. Quem não consegue perdoar as pessoas, menos ainda vai conseguir se perdoar. Estamos presos à culpa, condenação e vergonha. A mágoa é inevitável, a traição é inevitável, o fracasso é inevitável. Mas o que acontece é, quando nós perdoamos, nós seguimos em frente. Mas quando nós guardamos rancor e mágoa, nós voltamos atrás. Porque estamos o tempo todo voltando naquilo. Olha o que eu fiz, olha o que me fizeram, olha o que aconteceu. Perdoar é deixar o passado e é seguir em frente. Hebreus 12, 15, vai dizer assim o escritor e autor aos Hebreus. Irmãos, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O escritor aos Hebreus vai dizer que a amargura contamina. A amargura é como um vírus que traz perturbação. 3 coisas que eu aprendi sobre a amargura. A primeira delas, a amargura corrompe o seu espírito. Não há como ter um espírito alegre. Não há como ter um espírito leve, uma vida feliz, quando há amargura. A amargura corrompe o seu espírito. A segunda coisa, a amargura não atinge o seu inimigo, ela apenas machuca você. Estou amargurado com algo que me fizeram no ano que passou. Estou amargurado do fracasso que eu tive o ano que passou. Só que guardar a amargura não vai atingir quem te feriu, não vai trazer reconciliação com quem te feriu, vai apenas machucar você. Você é o único alvo da sua amargura. E terceiro, a amargura é cumprir a pena por um crime que cometeram contra você. Quem fica amargurado está cumprindo a pena da amargura, do espírito atribulado e perturbado, que é uma pena de um crime que não cometeu, mas cometeram contra você. Então, observe, ficar amargurado e não perdoar é você ficar prisioneiro de uma pena, de um crime que alguém fez contra você. Quem pecou contra você está bem, e você está preso em culpa, condenação e vergonha. Diga sempre ao seu vizinho, perdoe. Quem você precisa perdoar para seguir em frente esse ano? Talvez alguém aqui, pastor, eu não tenho a quem perdoar fora de mim, eu preciso me perdoar. E talvez a sua maior dificuldade, que foi a minha um dia, eu não conseguia me perdoar. E eu sei do que eu falo porque isso eu vivi na minha vida. Eu tinha culpa em minha vida porque havia feito uma coisa ruim. Então eu tinha vergonha, porque me sentia uma pessoa ruim, que me trazia isolamento, vergonha. E por isso, pela culpa e pela vergonha, eu achava que o que eu só merecia coisa ruim. Só merecia coisa ruim. E eu não consegui me perdoar. Pode ser o seu caso hoje, nesta manhã aqui. Pastor, não consigo me perdoar. Só que se você não se perdoar, você vai guardar mágoa do que você fez, o diabo vai se fazer grande para trazer culpa, vergonha e condenação, e você não vai conseguir
seguir em frente. A canção que cantamos hoje pela manhã e a oração que Jesus ensina em Mateus 6, versículo 12 apenas, Jesus diz que nós precisamos perdoar as pessoas com a mesma medida que nós desejamos ser perdoados por Ele. Olha Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, à medida que nós queremos que Deus nos perdoe, nós devemos perdoar os outros e também a si próprio. Como nós queremos que Deus nos perdoe? Parcialmente, sim ou não? Não, nós queremos que Deus nos perdoe totalmente. Perdão parcial não nos salva. Jesus não pode perdoar apenas alguns pecados nossos. Na cruz do Calvário, Ele levou todos os nossos pecados. Na cruz, Ele leva todo o nosso peso. Na cruz, Ele leva toda, não alguma ou parte, mas toda a condenação do pecado que é a morte. E na oração Ele fala, quando forem orar, ore assim, perdoa as nossas dívidas com a mesma medida que nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, parafraseando Mateus 6,12, se nós desejamos e se sabemos que Deus nos perdoou, não parcial, mas totalmente, nós devemos perdoar a nós e aos outros, não parcialmente, mas totalmente. Se 3 coisas eu aprendi sobre amargura, 5 coisas eu aprendi sobre perdão. Primeiro, perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. Se fosse fácil, Pedro não perguntava e Jesus não ensinava. Segunda coisa, a sua carne não quer e não pode perdoar totalmente. Nós somos humanos. E a nossa carne em pecado não quer perdoar as pessoas. A nossa carne não quer perdoar a nós mesmos. Por isso que a Bíblia vai dizer que é uma luta, Paulo vai dizer, é uma luta constante entre carne e espírito. O Espírito de Deus em nós, pela sua santa palavra, nos diz, perdoe, prossiga, siga em frente, deixa isso, deixa o passado. Mas a nossa carne em pecado fica remoendo aquilo. Não, não vou perdoar, não vou deixar barato, não vai passar dessa vez, hoje não. A nossa carne, a sua carne não quer perdoar e não pode perdoar totalmente. Então, terceira coisa, você só consegue perdoar quando entende o perdão de Deus sobre a sua vida. É por isso que não cristãos têm uma grande dificuldade em perdoar o próximo. E, infelizmente, ainda muitos cristãos têm dificuldade em perdoar o próximo. Mas eu só consigo liberar um perdão para alguém quando eu entendo o quanto eu fui perdoado. O quanto eu sou tão merecedor da morte, do pecado e da culpa e do inferno, como aquele que me feriu. Nós somos igualmente pecadores não merecedores da graça. Quando eu entendo e baixo a minha bola, eu entendo que foi a misericórdia de Deus, o seu perdão que me salvou, então eu entendo. E agora eu posso perdoar o próximo. Quarta coisa, o perdão é totalmente impossível ou ele é totalmente sobrenatural. Escolha hoje o lugar do perdão na sua vida. Alguns vão dizer, pastor, perdão é totalmente impossível. Não dá para perdoar. Outros dirão, o perdão é de fato algo sobrenatural. Porque a minha carne não quer perdoar o que fizeram a mim. A minha mente não quer perdoar a mim mesmo por aquilo que eu fiz e cometi. Mas é sobrenatural porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá a capacidade de perdoar o próximo e se deixar receber o perdão de Deus. Sabe o que eu entendi, o que eu sempre digo? Não perdoar alguém ou a si mesmo é uma forma de idolatria que é pecado. Como assim, pastor? Ora, se Deus pode me perdoar, e sendo Deus pode perdoar o próximo, quando eu digo que eu não vou perdoar, de alguma maneira eu me coloco acima de Deus. E com isso eu me faço alguém maior do que Deus. E nesse caso eu sou um idólatra, me colocando acima de Deus. Se Deus, que é Deus, me perdoou
e Ele é o Deus soberano, grandioso, como cantamos, inabalável, não há ninguém como Ele, quem sou eu para não me perdoar? Se Deus, que é Deus, perdoa alguém que me feriu e pode salvá-lo e apagar, Isaías vai dizer, apagar suas transgressões e se esquecer dos seus pecados, quem sou eu para não perdoar? Seria eu maior do que Deus? Então hoje, para seguir em frente, decida se o perdão na sua vida é algo inconcebível, impossível, ou se o perdão é algo sobrenatural. E quinto e último, Deus não espera que você perdoe alguém mais do que Ele já te perdoou. Deus não pede que você faça mais do que Ele fez, mas que você faça apenas o que Ele fez. Problema, Ele nos perdoou totalmente. Para nós seguirmos em frente, nós temos que esquecer algumas coisas e temos que perdoar algumas coisas. Talvez você, em todo 2021, você não conseguiu avançar porque ainda hoje você guarda coisas que você gostaria de esquecer, mas não se esquece. Isso gera em você culpa, vergonha e condenação, e você não consegue se perdoar ou perdoar alguém. Desculpe-me dizer isso, mas você corre sérios riscos de ser novo ano 2022, ser o mesmo ano 2021 e ser uma cópia exata do que foi o ano passado. Culpa, vergonha, condenação, memória pesada e falta de perdão. Se você quer seguir em frente, se você quer avançar, siga o conselho do apóstolo Paulo. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Que coisas? Paulo assassinou muitos cristãos. Paulo matou muita gente boa. Paulo perseguiu cristãos, arrastou cristãos. Ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo. Mesmo como grande apóstolo, ele foi maltratado por Cristo agora. Ele foi preso, foi chicoteado. Ele pode, quem sabe nesse mesmo contexto, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o meu alvo. Quando os músicos vêm, eu concluo, lembrando da história da mulher adúltera. Todos nós conhecemos os evangelhos. Uma mulher foi pega, alguém viu, abriu a porta, estava uma mulher na cama com outro homem que não era o seu marido. Esta mulher foi arrastada pelos cabelos até a praça pública para ser apedrejada. Não ela, mas os seus algozes, os seus apedrejadores, disseram, culpa, olha o que você fez. Condenação, olha quem você é, prostituta e adúltera. E condenação, vergonha e condenação, olha o que você merece, pedra. Ela seria apedrejada até que Jesus chegue em cena. E Jesus diz a famosa frase, quem não tem pecados, atire a primeira pedra. E todos largaram suas pedras e foram embora. Eu uso essa passagem como ilustração de que quando nós não esquecemos, quando deixamos o diabo colocar sobre nós culpa, vergonha, condenação e não perdoamos, é como se nós andássemos com pedras nas mãos e nos bolsos. E passamos um ano inteiro atirando pedras em quem nos magoou, em quem nos feriu. Passamos um ano inteiro apedrejando pessoas, pensamentos, palavras, comportamentos. Passamos o ano inteiro nos apedrejando. Estamos o ano inteiro com pedras nas mãos e nos bolsos. Aí Jesus fala para aqueles homens que não têm pecado, atire a primeira pedra. O que eles fazem? Lançam as pedras fora e seguem. Sabe o que eu descobri? Que enquanto nós não largamos as pedras da culpa, vergonha, condenação e falta de perdão, e andamos com as mãos e os bolsos cheios de pedras, a vida fica muito pesada, porque é pesado andar com o bolso e a mão cheia de pedra. É pesado a amargura e a falta de perdão. Só conseguimos seguir em frente e viver como livres de fato, como somos em Jesus, quando nós tiramos e botamos as pedras para fora, largamos as pedras e saímos. Para alguém hoje aqui, Deus está te convidando a você largar as suas pedras.
Talvez pedras que você tenha atirado em si próprio. Olha o que eu fiz, olha quem eu sou e olha o que eu mereço. Para alguns, pedras que estão atirando em alguém. Olha o que fizeram comigo. Olha o que estão fazendo comigo. A única forma de nós seguirmos em frente é esquecendo algumas coisas e perdoando algumas coisas. Jesus está com os discípulos e o que Jesus não faz é atirar pedras na mulher, mas pedir que todos deixem as suas pedras. Porque Jesus, o que ele não faz é atirar pedras. O único capaz de atirar pedra naquela mulher era Jesus, sem pecado. Agora observe que o que Jesus fez não foi atirar pedras em nós. Não é Jesus quem diz assim, olha o que você fez, olha quem você é, olha o que você merece. Não. Jesus não é aquele que atira pedras. Ao contrário. Jesus é aquele que rola pedras. Jesus é aquele que rola pedras que estão fechando sepulcros. Jesus é aquele que morre por nós, que leva sobre si o nosso pecado. E um domingo pela manhã como esse, a pedra foi rolada, ele ressuscitou para que nós vivamos de forma livre. Jesus não atira pedras, ele rola pedras. Ele arranca pedras de túmulos, das mãos, dos bolsos. Então nesta manhã, se desarme, jogue as suas pedras fora. Deixe Jesus rolar as suas pedras, Jesus rolar a sua vida, para que você viva de fato livre e prossiga esse ano. Deixe para trás, esqueça algumas coisas, perdoe algumas coisas. Eu não sei o que Deus pretende hoje que você deixe, que você largue, mas simplesmente esqueça e perdoe. Vamos orar, fique em pé comigo nesta manhã.